Da nossa meditação nessa manhã, tem como você abrir aí comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, não, eu acho que é verso 16, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha cola aqui. Isso, é verso 16, vamos lá? 1 Coríntios 4, 16, para nós meditarmos nessa manhã. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Se você tem o hábito de anotar, e pegue sua caneta, seu papel, alguns anotam aí no celular, mas aqui diz assim para mim e para você: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo, ele escreve, não, só o 16, fazendo favor, Lucas. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de aprendermos mais da Tua Palavra, que essa Palavra penetre o mais profundo do nosso coração, nos ensinando, nos confrontando, nos exortando, que essa Palavra seja um alimento ao nosso coração, penetre o mais profundo da nossa alma, e que o Senhor fale e não te cales nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, talvez o apóstolo Paulo no Novo Testamento é o segundo homem mais importante da Bíblia, ou melhor, o segundo homem mais importante ali do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele evangelizou ali várias pessoas, ele escreveu 13 livros, apesar que alguns acreditam que dos 27 ele escreveu 14, mas nós não vamos entrar nesses pormenores, mas ele foi um homem importante, e um homem importante na sua época, um dos discípulos mais importantes de Jesus, e uma das coisas que o apóstolo ele fala, sejam meus imitadores. Talvez quando a gente fala, às vezes nós queremos tirar a responsabilidade que está sobre nós. Quantos de nós já olhamos e falamos para as pessoas: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Porque nós queremos tirar a responsabilidade que está na nossa vida. Mas aqui diz, sejam meus imitadores. Eu quero te mostrar na palavra de Deus, quantas vezes o apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele fala assim: olhe para mim, olhe para a minha vida. E uma pergunta que eu fiz para mim, que eu também já falei para as pessoas, falei assim: olha, não olhe para mim, porque nós somos falhos. Somos pessoas falhas, nós erramos todos os dias. Mas quando nós falamos assim, não olhe para mim, é porque nós queremos tirar a responsabilidade que está na nossa vida. E quando eu falo, não olhe para mim, será que como cristão, eu não tenho nada para inspirar na vida das pessoas? Será que as pessoas não querem olhar para a minha vida e olhar e falar assim: nossa, eu quero ser como fulano? Será que quando as pessoas olham para você, você não tem nada para inspirar na vida das pessoas? Então o apóstolo Paulo, ele fala: seja meus imitadores. Coloca o próximo para mim, Luquinha. Qual que é o poder da imitação? E nós vamos ver isso. Qual que é o poder da imitação? Pastor, o que é imitar? Eu creio aqui que a maioria tem filhos, e é tão interessante porque a criança, ela imita os pais. Talvez aqui, quantos aqui já teve o filho que foi lá, ou você mesmo, quando criança, foi lá, pegou a tesoura e cortou o cabelo? Porque foi lá, pegou e logo corta onde? Bem? E a hora que corta aqui na frente, fica parecendo o traseiro de um pombo. Não é verdade? Fica assim, ó. Fica dessa forma. Ou a criança que foi lá no banheiro, eu lembro que um dia, meu primo, ele já estava com 7 anos de idade, ele estava usando o boné aqui, e a gente fala: tira esse boné está perto dos olhos, tal. E um dia a gente arrancou o boné, quando a gente tirou o boné dele, ele tinha rapado a sobrancelha, porque ele olhava para o pai fazia a barba, como ele não tinha barba, o único lugar que tinha pelo era a sobrancelha, ele rapou a sobrancelha. Então a criança, ela imita os pais. Quer ver as mães, né? Porque a mãe, ela tem que fazer 1000 coisas, olhar a criança, e às vezes ela precisa ir no banheiro. Na hora que a mãe vai no banheiro, de repente a criança já vai entrando para o banheiro, tirando a roupa. Não é assim? O poder de imitar. Eu fico olhando quantos pais, às vezes faz reunião de oração, o pai ajoelha, de repente a criança vem e ajoelha perto. Porque a criança aprende com o quê? Imitando. Vai aprendendo imitando. Eu fico olhando, pessoal, nós fazemos ali no ponto de pregação na terça-feira, e nós alugamos lá, tal, então nós temos que pegar o salão, e nós temos que entregar o salão limpo. A hora que termina a reunião, nós temos que limpar o salão,
para entregar. E então uma coisa que eu aprendi, queridos, terminava lá a reunião, eu já pegava o balde, pegava a vassoura, ia limpando e tal, e aí os meninos já iam pegando. Então uma coisa que eu aprendi, primeiro eu faço, e as pessoas me ajudam. Depois, queridos, né, eu faço, a pessoa faz, eu ajudo ela. Depois ela faz e eu fico só observando. Não é assim? Primeiro eu faço, ela olha. Depois eu faço, ela me ajuda. Depois ela faz, eu ajudo ela. Depois ela faz e eu fico olhando. Então tem dia, então era mais ou menos assim, eu já chego lá, a Catiúcia, o William, eles já colocaram os baldes para encher de água para nós ganharmos tempo, querido. Porque tem dia que nós vamos sair de lá 11 horas. Tem dia que eu tenho que conversar com as pessoas, os meninos já pegaram o balde, já pegou, não precisa falar mais nada. Mas por quê, queridos? Né? O poder de imitar. Agora, imagine se eu ficasse lá sentado e falar, olha, vocês têm que fazer isso. Não, queridos, líder não é patrão. Líder, ele está à frente, fazendo, ensinando. O patrão fica mandando. Então aqui o poder da imitação. E nós vamos ver aqui alguns versículos. Luquinha, coloca aí para mim. 1 Coríntios 11:1. Coloca Coríntios 11:1. Ou se tiver aí Hebreus 6:12, você pode colocar para mim. Hebreus. Olha só, torne-se meus imitadores como eu sou de quem? Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, olhe para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Coloque agora para mim Efésios 5:1. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele fala novamente sobre imitarmos. Coloca para mim Filipenses 3:17. 3:17. Filipenses 3:17 diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a você. Então ele fala, olha, sejam meus, algumas versões falam, sejam meus imitadores. Vamos lá, coloca aí para mim agora, 1 Tessalonicenses 1:6. 1 Tessalonicenses 1:6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitos sofrimentos, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. O apóstolo Paulo, ele se coloca, né, como um exemplo ali para as pessoas. Ele fala, olha, nós precisamos nos tornar o quê? Exemplo. Então ele fala sobre o poder de sobre o poder de imitar, queridos. Então ele começa a mostrar algumas coisas aqui para nós que nos chama a atenção. Então, quando você começa a fazer algumas coisas, e eu quero mostrar algumas características, né, de uma pessoa a ser imitada. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, para mim e para você, sejam, portanto, meus imitadores. Agora coloca no livro de Hebreus 6:12, eu vou andar um pouquinho mais rápido. Hebreus 6:12. Quais são as características a serem imitadas? De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, da paciência, receberam a herança prometida. Ele fala, olha, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles, sabe, aquelas pessoas que caminharam na fé. Agora, quantos ainda vão dizer assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Olhe somente para Jesus. Sabe onde que as pessoas vão ver Jesus, querido? Na sua vida e na minha vida. Eu não sei qual que é o autor dessa frase, mas ele diz assim, pregue em todo o tempo. E se for preciso, use a palavra. Então ele fala que nós podemos o quê? Pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Então agora ele fala, olha, de modo que vocês se tornem, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles. E agora nós vamos ver, pode colocar o próximo slide para mim. Quais são as características a serem imitadas? Isso, quais são essas características que o apóstolo Paulo fala para mim e para você que nós devemos imitar? Porque quando o apóstolo Paulo, ele chega diante da igreja, ele fala assim, olhe para mim, olhe para a minha vida, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu coloquei, coloca aí para mim, Luquinha, era praticante da sua fé. Paulo não tinha apenas uma fé de palavras, mas Paulo, ele tinha uma fé prática, ele vivia a fé. Às vezes a gente para, queridos, a gente escuta muitas pessoas religiosas, mas não tem uma fé prática, uma fé que coloca em prática aquilo que realmente aprendeu. E eu coloquei aqui Atos 22:33, coloca aí para mim, Luquinha, Atos
22, 33, o que o apóstolo Paulo ele fala sobre a fé? Que ele praticava essa fé. Enquanto ele está achando aí Atos 22, 33, para nós meditarmos, e é tão interessante, né? E que isso fala no seu coração e no meu coração? Não é algo somente teórico. Ele fala assim, ó, é 22, Lucas, é 22, é Atos 22. E não é algo apenas teórico, né? Mas é algo que tem que ser o que? Prático. Quando eu olho a história da mulher, é 33, Luquinha, 22, 33. Ah, não tem não? Ele falou que não tem. Tá lá, tá. É 22, 3, Lucas. Você está entendendo errado. A fé, queridos, ela vem pelo ouvir. Vocês não estão ouvindo direito. Então aqui, o que é uma fé prática? Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nosso antepassado, sendo tão zeloso por Deus como qualquer de vocês hoje. Ele fala, olha, eu sou zeloso pela palavra. Por aquilo que eu acredito, eu sou zeloso. Uma fé prática. O que uma fé prática ela causa em uma pessoa? Quando você vai no livro de Marcos, capítulo 5, conta a história de uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Mas quando aquela mulher, ela desperta a fé que estava dentro do coração dela. A fé, como que a fé é ativada dentro de nós? Primeira coisa, a fé ela vem pelo ouvir. Então a Bíblia fala que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Quando você ouve, aquela palavra, ela entra dentro do seu coração. E aquilo desperta algo dentro de você. E quando aquilo desperta algo dentro de você, você começa a declarar aquilo que está dentro do coração. Ela dizia, se eu somente tocar, eu ficarei curada. E a pessoa começa a agir conforme as palavras. Então ela levanta daquela cama e vai até Jesus e ela toca. Então a fé, ela passa por essas etapas. Se você pegar toda a Bíblia, eu posso te mostrar que em todos os momentos que as pessoas agiram por fé, eles ouviram algo, aquilo despertou algo no coração, eles declararam a palavra, quando eles declararam, eles agiram conforme a palavra, e depois eles testemunharam aquilo que aconteceu na vida deles. Se você pegar Davi, primeira coisa, ele ouviu o que aquele gigante falava, aquilo gerou uma indignação no coração dele, ele declarou com os lábios, quem é esse circunciso? Davi foi lá, agiu conforme, eu irei contra esse gigante, e ele foi lá e tomou uma atitude. Então a fé foi despertada no coração. Quando você pega o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, aquele jovem, ele foi embora, foi para uma terra distante, e de repente, ele falou, não, mas na casa do meu pai, aquilo gerou algo no coração dele, eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele volta para a casa do pai, e o pai diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele testemunhou, ele ouviu, gerou uma fé, ele declarou, ele agiu conforme a palavra e ele testemunhou. Essa é a matemática da fé. E não tem como, eu posso te mostrar outros personagens da Bíblia. Ouvir, declarar, viver conforme a palavra e você dar o testemunho daquilo que aconteceu. Essa vai ser sempre a matemática da fé. Então, ouvir, declarar, agir e você testemunhar. Então, em toda a Bíblia vai ser sempre assim. Então, uma fé prática. E a Bíblia fala que aquela mulher há 12 anos padecia. A primeira coisa, a fé ela traz visão. Ela diz, se eu somente tocar, eu ficarei curada. Ela conseguiu visualizar Jesus no meio da multidão. No meio ali de 20 mil, 30 mil pessoas, ela teve visão, porque a fé ela traz visão. A fé ela traz coragem. Porque aquela mulher, com aquela hemorragia, ela não podia estar no meio da multidão. Então a fé, ela desperta uma coragem dentro de nós. A fé, queridos, ela traz força, porque aquela mulher, ela estava ali, talvez anêmica, talvez sem força para levantar daquela cama. Mas a fé fez com que ela levantasse daquela cama, mesmo sem força. Ela levantou e foi tocar em Cristo. Então a fé, ela traz algumas características. Não é uma fé apenas de palavra, mas é uma fé de atitude, que ela desperta algo dentro de mim, de você. E quando o apóstolo Paulo fala, é uma fé o quê? Praticante. Então tem muitas pessoas que têm teorias. Sabe, é muito teórico. Às vezes você chega para as pessoas, elas têm muita teoria, assim, assado, tal. Mas qual que é a prática? Quais são os resultados? Porque um dia nós falamos, o outro dia nós precisamos viver o que nós falamos.
Então um dia nós pregamos, outro dia nós vivemos. Então isso é uma fé prática. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa aqui que eu vejo, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala, olha, não seja apenas, né? Uma fé apenas de palavra, mas uma fé praticante. Então nós precisamos o quê? Ter uma atitude, uma fé que transforma, uma fé que muda a circunstância. Eu acho que é Corrie ten Boom, ela fala algo muito interessante, a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Sabe aqueles momentos que tiram o seu fôlego? Às vezes não é pelos momentos que nós respiramos, mas tem momentos que é tirado o nosso fôlego. Você olha e fala assim, uau! Aqueles momentos que marcaram a nossa história. Então a nossa vida não é por aquilo que nós estamos respirando, mas nós precisamos marcar com momentos que tiram o nosso fôlego. Algumas situações que você sempre irá lembrar, que você olha e aquilo vai arrancar o seu fôlego. Você olha, você dá aquela suspirada. Você já foi surpreendido de alguma vez na sua vida, que só de eu falar, você veio na sua memória agora, sem você puxar na memória. Você fala assim, aquele dia, sabe? Você lembra. Então nossa vida são marcadas por aquilo que tira o nosso fôlego. Segunda coisa que eu coloquei aqui, alguém que deve ser imitado. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Um guerreiro. Ele lutava. Lutava até o fim, queridos. Aqui lá no livro de Atos 8:33, eu vou te mostrar por que o apóstolo Paulo ele era um guerreiro. Em Atos 8:33, vai mostrar uma característica de Paulo que me chamou a atenção na hora que eu estava estudando a vida dele. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada. Deixa eu ver só se é esse de novo. É 8:3. É 8:3. Deixa que depois eu vou falar com a Giovana. É 8:3, pessoal. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançava na prisão. Olha só que interessante, pessoal. Aqui Paulo, ou melhor, Saulo, que ainda não era Paulo, antes dele se converter, queridos, olha que coisa interessante. A Bíblia fala que ele arrastava, não fala que o batalhão, não fala que era um exército. Um homem sozinho fazia toda a diferença. Uma pessoa sozinha fazia toda a diferença. Quer dizer que Saulo, ele era o quê? Ele era um guerreiro. Você já viu uma pessoa sozinha, que ela consegue fazer algo extraordinário, queridos? Eu fico olhando que ele sozinho. Eu pedi para o Luquinha uma imagem aqui, coloca a imagem lá para mim, da armadura. Eu pedi para ele colocar, não sei se está dando para vocês verem daí, está dando para ver, pessoal? É a armadura. Se tiver como só desligar um pouquinho aqui, depois a gente liga de novo. Essa aqui é a armadura do soldado, ali em Romanos, ou melhor, em Efésios, Efésios 6. É aquela soldado, ou melhor, é aquela armadura do soldado, que fala do capacete, que fala do escudo, que fala da couraça, que fala do cinturão, tal. Então aqui fala da armadura de Deus. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a parte da armadura que você acha mais poderosa? A arma mais poderosa? Quem acha que é a espada? Levanta as mãos para mim. Quem acha que é a espada? Quem acha que é a couraça? A couraça que protege o coração. Quem não acha nada? Vocês não estão achando nada. Né? Porque ninguém está levantando a mão, vocês não estão achando nada nessa manhã. Né? Nessa empolgação de vocês não conseguem expulsar nem o Exu preguiça. Vamos lá de novo, vamos lá, vamos ensaiar, vamos lá. Aí, isso, essa ficou boa. Quem acha que é o capacete, o mais poderoso, que protege a cabeça? Quem acha que é o capacete? Vamos lá, quem acha que é a couraça, porque protege o coração? Quem acha que é a couraça? Quem acha que é a espada? Vamos lá, quem acha que é a espada do Espírito? Quem acha que é o escudo da fé? Vamos lá. Quem acha que é o escudo da fé? Quem acha que, ali não está aparecendo, que é a sandália da preparação do evangelho? Quem acha que é a sandália? Ninguém? Quem acha que é o cinturão? O cinturão. Quem acha que é o cinturão? É. Vamos lá, pastor Carlos, qual a parte da armadura que você acha mais poderosa? Vamos lá, ajuda aqui. Mais poderosa. A espada, né? Não, pessoal. Ali o mais Vamos lá, olha aqui, para mim, eu estou falando agora é o Elton, o mais poderoso ali é o soldado. Porque essa...
Sabe por quê? Olha aqui para mim, pessoal. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, pessoal. Essa armadura sem o soldado, ela não funciona. Você pode ter a melhor armadura do mundo. Se o soldado não for bom, ela não vai funcionar. Então não adianta a armadura ser boa se o soldado é ruim. Sabe o que vai funcionar, pessoal? É o soldado. É o coração do soldado. Sabe o que vai funcionar? Não adianta você levantar de manhã, vou tomar toda a armadura. Sabe, mas como está o coração do soldado? Como você se veste dessa armadura? E a segunda coisa que eu coloquei aqui, né, a armadura, né? Se o guerreiro for bom, a armadura é boa. Mas a armadura só vai funcionar se o guerreiro funcionar. Então não adianta a armadura ser boa. Não adianta, queridos, né? Nós não temos aí mais o Ayrton Senna, mas se ele tivesse aqui hoje, me desse o carro dele lá, não sei, ele terminou o quê? Na McLaren, não lembro. E você der né, na Williams, né? Me colocar para pilotar aquele carro e colocar ele num golzinho. Quem que vocês acham que vai vencer? Não adianta, pessoal. Porque o problema não é o carro, o problema é o piloto. O problema é o piloto. Então é isso que nós precisamos aprender. Eu não sei aqui, quantos aqui tem medo de andar de avião? Deixa eu ver. Eu tenho, pessoal, eu ando, mas eu tenho, né? Principalmente quando eu chego no guichê, ali a moça fala assim, o senhor tem preferência de assento? Eu falei, por quê? Você está sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, eu tenho preferência, eu quero ir dentro da caixa preta. Porque quando o avião cai, só acha a caixa preta. Então eu quero ir dentro da caixa preta. Então eu tenho problema, eu vou ser sincero, eu tenho problema. E eu odeio quando eu chego no lugar e a menina vira para mim e fala assim, o senhor tem preferência de assento? Isso me dá né? E eu tenho problema com algumas pessoas que sentam do meu lado também. Quando eu chego lá que me pergunta e quando senta do meu lado. Dependendo, tem dois tipos de pessoas que sentam, eu não vou falar não, porque senão eu posso ser processado, mas tem pessoa que às vezes ali, principalmente quando começa já a rezar ali do meu lado, eu falo assim, será que está na hora dela ir embora e eu estou aqui sentado? E quem senta do meu lado e levanta para ir no banheiro, gente, toda hora, fala, gente, senta, vai balançar estranho. Então, deixa eu falar, mas conta uma história do menino que estava no avião, e de repente, estava lá o senhor todo nervoso, chorando, tal, e o menino lá brincando, e o senhor virou para ele, mas você não está com medo? Ele falou, não, porque o piloto é o meu pai. Né? Porque o piloto é o meu pai. Então, quando a gente confia, né, queridos? Então, aqui, a segunda coisa, né, seja guerreiro. Quem que nós temos que imitar? As pessoas que são guerreiros. Então, queridos, a armadura não adianta de nada se o guerreiro não funcionar. Se o guerreiro não for bom. Então, aqui, a segunda coisa que eu aprendo, ser guerreiro, né? Mas onde está o coração do guerreiro? Terceira coisa que eu coloquei, coloca aí para mim um pouquinho. Ele era o quê? Conquistador. Sabe uma pessoa que conquista? Pessoa que só sonha e não trabalha é preguiçoso, queridos. Sonho por sonho, né? Tem pessoas que falam assim, eu tenho um sonho. Mas pessoa que só tem um sonho e coloca dentro de uma caixa e de vez em quando vai lá e abre a caixa só para ver se o sonho está lá. Vai continuar estando lá o resto da vida, queridos. Sonho só é realizado com trabalho. Sonho precisa ser realizado com trabalho. Há um tempo atrás eu usei uma frase aqui numa pregação, né? Coisas não mudam. Pessoas mudam coisas. E quais são essas coisas? São as atitudes da nossa vida. Olha só, esse copo é uma coisa. Se eu não tirar ele do lugar, semana que vem eu volto aqui, ele está no mesmo lugar. Então, para as coisas mudarem, eu preciso mudar. Pessoas mudam coisas. Então, se eu não mudar, as coisas não serão mudadas na nossa vida. Então, uma coisa, a terceira coisa, ele era um conquistador. Atos 9, versículo 1, versículo 2, olha só. Por que Paulo ele era um conquistador? Ele olhava para as pessoas e falava assim, olhe para mim. Olha só que interessante, queridos. Enquanto isso, ele ainda era Saulo, ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta
para a sinagoga de Damasco, ele pediu carta, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, porque os cristãos eram chamados do caminho, pudesse levar preso para Jerusalém. Engraçado, Paulo não era policial, mas prendia. Paulo não era governador, mas governava. Isso é o coração do conquistador. Ele sabia trabalhar bem a espada e uma caneta. Olha só, queridos. É igual Davi. Davi sabia trabalhar bem uma espada, mas a maior arma de Davi era os joelhos. Eu fico vendo como que alguém que manuseava uma espada escrevia coisas tão lindas como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você começa a ver aqui algumas coisas de um conquistador. Então aqui fala para mim e para você, ele sabia, né? Ele era estrategista, ele tinha projeto. Então ele pegou ali documentos, e eu fico vendo, ele não era governador, mas ele governava. Então quando nós temos esse espírito de conquista dentro de nós, de fazer algo diferente. E aqui, queridos, né? Muitos perdem esse espírito de conquista. Nós começamos a nos acomodar, queridos. Nós, como igreja, é tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. Eu fico olhando, muitos têm buscado aí, né? Buscado segurança. Um barco que está atracado, acho que é Corrie ten Boom também, num dos seus livros, ela fala isso. O barco que está atracado ali como chama ali? No cais, ele está em segurança. Está em segurança, ele está atracado. Mas ele não foi feito para ficar em segurança, ele foi feito para estar em alto mar. Ele foi feito para navegar. E quando a gente descobre isso, queridos, na nossa vida, ficar ali parado, sem ter aquela visão de conquista. Lu, você me ajuda aqui? Então outra coisa, né, ter esse coração de conquistador. Então nós precisamos ter esse coração, né? Eu fico vendo, eu estava lendo um livro, talvez eu vou citar o nome dele errado, Trina Paulus, é isso mesmo? Trina Paulus, acho que é isso mesmo. Ele fala algo muito interessante: como posso virar uma borboleta? Ele fala: é preciso ter uma vontade grande de voar, a ponto de desistir de ser largata. Como que pode? Como que eu posso virar uma borboleta? Eu tenho que ter um desejo tão grande de voar, que eu vou deixar de ser aquilo que eu era. Será que você, como igreja, tem desejo de voar nesses dias? Será que nós temos o desejo de avançar? Então esse é o coração do conquistador. Então, quando nós temos o desejo de voar, queridos, nós precisamos aprender a sair do casulo, sair da zona de conforto, sair do barco. É tempo de sair do barco, da zona de conforto. Outra coisa que eu vejo na vida de Paulo, ele se sacrificava. Queridos, a vida a ser exemplo para as pessoas é uma vida de sacrifício. Se você prestar atenção em Atos 9, Paulo, ele sacrificou o diploma. Paulo sacrificou tudo aquilo que ele aprendeu. Paulo, ele teve uma vida de sacrifício. Ele sacrificou ali os privilégios que ele tinha, com os títulos que ele tinha, por amor a Cristo. Uma vida de sacrifício. Queridos, agora, se nós estivermos buscando uma vida de conforto, deixa eu te falar um negócio, você veio buscar no lugar errado. Porque evangelho é uma vida de sacrifício. Jesus, ele nunca prometeu para mim e para você que nós não teríamos luta. Ele nunca prometeu. Talvez esse evangelho tabajara da televisão, vem para Jesus Cristo e seus problemas acabaram. Talvez aí que vai começar seus problemas. Mas Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não prometeu simplesmente bonança, ele prometeu que estaria conosco. Sabe aqueles momentos de luta, dificuldade? Ele falou assim: eu vou estar com vocês. E aqui, ele tinha uma vida de sacrifício. Coloca aí para mim, Gálatas 6,17. O que é uma vida de sacrifício? Então aqui, ele sacrifica o seu diploma, ele sacrifica a sua ideologia, ele sacrifica o seu conhecimento, ele começa, né, a sacrificar, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe uma coisa que eu falo muito? Será que eu tenho deixado marcas ou eu tenho deixado manchas? Há uma diferença de você deixar marca e você deixar mancha. Aqui Paulo fala: olha, eu trago marcas no meu corpo. Paulo, ele foi apedrejado, Paulo foi esbofeteado, Paulo foi jogado, e mesmo assim Paulo estava lá de novo. Porque Paulo, ele teve uma vida de sacrifício. Sabe quando ele fala assim: seja, pois, meus imitadores? Ele falou assim: olha, aprenda, a igreja, a sacrificar como eu sacrifiquei por amor ao evangelho, todos os dias. Às vezes, querido, para muitos,
Vir na reunião na parte da manhã é um sacrifício, levantar da cama. É sacrifício. Às vezes nós precisamos sacrificar certas reuniões, sacrificar por amor a Cristo. Porque tudo é passageiro, querido. Tudo é passageiro. E nessa terra tudo vai passar. A única coisa que nós conseguimos levar para o céu são pessoas, são vidas. Pessoas irão para o céu, coisas vão ficar aqui. E aqui Paulo ele fala, olha, eu sacrifico a minha vida. Eu trago no meu corpo as marcas, né? Ele medita. Eu acho que é C.S. Lewis, num dos seus livros, ele fala assim, ó, Deus sussurra em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita nas nossas dores. O seu megafone para despertar um mundo surdo. Nos nossos prazeres, Deus ele sussurra. No nosso conhecimento, né? E na nossa consciência ele fala. Mas na nossa dor, Deus grita. Talvez você está enfrentando lutas e dificuldade. É o tempo que Deus vai gritar através da sua vida. Outra coisa que eu vejo aqui, coloca o próximo. Ele era um homem, sabe de quê? De oração. A oração tem que ser a nossa marca, né? A oração tem que ser o nosso estilo de vida. A oração tem que ser aquilo que destaca em nós. Lá em Atos 9:11, ele diz assim, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. O que ele está fazendo, gente? Ele está orando, um homem de oração. Quando você pega as cartas de Paulo, ele fala assim, orai sem cessar, orai em todo o tempo. Lá em Tessalonicenses ele fala, orai sem cessar. A oração tem que ser um estilo de vida. Então você acorda, a oração tem que ser a nossa marca maior. A oração é que se move. Você vê que a oração é que moveu a mão de Deus sobre a vida de Paulo. Quando nós oramos aqui, nós somos conectados à videira verdadeira, que é o Senhor. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Ore. Nós temos um lema lá no ponto de pregação, é ore até que algo aconteça. E quando acontecer, ore de novo. Ore até que algo aconteça na sua vida. Outra coisa que eu vejo, Paulo ele tinha o quê? Visão. Lá em Atos 9:12, olha só que interessante. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e lhe impor as mãos para que voltasse a ver. Olha aqui para mim, ele não estava cego? Vamos lá de novo, vamos ler, vamos entender aqui. Numa visão, viu um homem, quem viu? Paulo. Chamado Ananias chegar para impor as mãos para que ele voltasse a enxergar. Se ele estava cego, como que ele viu? É porque ele tinha visão espiritual das coisas. Ele conseguia ver as coisas. Sabe aquela visão do vale de ossos secos? Certa vez Deus levou o profeta nos ossos e falou assim, o que você vê? Ele falou assim, um vale cheio de ossos. E o Senhor faz uma pergunta, será que pode reviver esses ossos? Ele fala assim, o Senhor sabe. É bonita a resposta, não é? Mas a resposta não é essa. Ele estava tirando a responsabilidade dele, colocando a responsabilidade. Se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser. Mas Deus falou, então vai e profetiza. E é tão interessante porque Deus mandou ele rodear os ossos. Por que ele não podia pisar nos ossos? Estuda e depois você me conta. E era visionário, então ele tinha o quê? Eu não vou contar não, tá? Eu sei. Mas aqui fala, era visionário. Ele tinha o quê? Visão. Ter visão das coisas, querido. Aqui então fala que ele tinha visão. Quer ver outra coisa que eu vejo, né? Ser um visionário. Olha só, nós temos visão daquilo que o Senhor tem para nós. Coloca o outro para mim. Ele era um homem proativo. Proativo, o que é uma pessoa proativa? Ação que não espera a ação do outro. É uma pessoa proativa. Às vezes nós ficamos assim, esperando. Ah, não, mas você não mandou eu fazer. Já viu o pai quando chega em casa, fala assim, meu filho, você não lavou as louças, mas você não pediu. Meu filho, você não limpou o seu quarto. Ah, o senhor não falou. Olha, você só lavou um banheiro, ficou o outro. Ah, mas o senhor falou para me lavar só o banheiro. Tipo aquela pessoa que fica sempre esperando. Ah, não. Então aquela pessoa que está vendo a outra aqui arrumar as cadeiras, fica só olhando. Ah, não, mas não me pediu para me colocar a cadeira. A pessoa proativa, ela não espera a reação do outro. O apóstolo Paulo, o que ele faz? Em Atos 9:18.
Coloca aí para nós, Luquinha, fazendo favor. Ele diz assim: imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Esse homem não ficou esperando ninguém levantar ele do chão. Ah, o pastor não me visitou, ninguém me ligou. Ah, tal. Não seja uma pessoa que fica prostrada, não, querido. Eu fico vendo, quando Jesus estava ali no tanque de Siloé, Marcos, ou melhor, João capítulo 5, um homem ali, 38 anos. Paulo aqui, em 3 dias, teve a vida transformada. O homem lá ficou 38 anos e nada mudou. A Bíblia fala, o que Jesus fez? Jesus falou assim, ó, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus pegou na mão dele? Jesus foi lá, pegou? Não. E as pessoas estão esperando, não passou lá em casa. Ah, não foi lá em casa. Sabe, as pessoas têm que ser proativas. É tempo, queridos, de nós sermos uma pessoa que levanta, não ficar esperando ninguém. Sabe, tem pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Está amarrado? Sabe, queridos? Então, não fique esperando. A síndrome, né, da procrastinação, deixar tudo para depois. Tudo para depois. E eu não lembro mais qual que é o autor do livro, acho que é H. Jackson, não sei o quê. Ele fala assim que dentro de cada um de nós existe um herói esperando para ser despertado. E eu não sei aqui quantos ouviram aquelas pregações que eu falei sobre heróis. Alguém chegou a ouvir alguma pregação sobre heróis? Heróis? E nós demos uma definição, o que é um herói? Herói são pessoas comuns que vê o que todo mundo vê, mas resolveu tomar uma atitude. Esses são o quê? Os heróis. E nós citamos o exemplo de um homem chamado Chris Parks. Chris Parks é um homem ali que foi criado ali em Londres, perto da Arena Manchester ali, e estava tendo um show da Ariana Grande, e de repente houve um atentado à bomba, explodiu uma bomba, ele estava ali na porta mendigando, e de repente toda aquela multidão saiu correndo de dentro daquela arena, gritando, e aquele homem resolveu entrar dentro da arena, e se eu não me engano ele salvou 30 pessoas. E algumas foram mutiladas, ele tirou essas pessoas ali de dentro. E alguns repórteres, e essa história percorreu o mundo inteiro, chegaram para ele e falaram assim, como que você se sente sendo um herói? Ele falou assim, eu não sou um herói, eu sou uma pessoa comum. A única coisa que eu fiz foi que eu fiz o que ninguém fez. Então os verdadeiros heróis, queridos, são pessoas comuns, que resolveu tomar uma atitude. E nós falamos muito sobre os heróis nesses últimos tempos. Quantas pessoas, quantos heróis tiveram que abandonar as suas casas para proteger a sua família e teve que ir cuidar de pessoas que estavam doentes durante a pandemia? Quantos heróis? Esses são os heróis verdadeiros. Colocar as suas vidas em risco para cuidar de outras pessoas. E alguns perderam até a sua própria vida por amor de pessoas que nem conhecia. Esses são os verdadeiros heróis. Às vezes a gente acha, né, que os heróis são aqueles de Hollywood, aqueles com superpoder, né, do Superman, a Mulher Maravilha. Mas os verdadeiros heróis, queridos, também eu falo que Deus, ele colocou um superpoder na sua vida e na minha vida, chamada fé. Então aqui fala, né, ser uma pessoa proativa. Não fique esperando. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa e algo vai acontecer, queridos. Outra coisa que eu coloquei, eu fico olhando, né? Uma pessoa proativa. Você viu ali, acho que é a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, fala que um homem ele foi viajar, e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E aquele que tinha 5 talentos, ele trabalhou, granjeou e tal, e ele fez 10. O outro foi lá, 2 talentos, trabalhou, tal. O que tinha 1, ele foi lá e escondeu, porque ele teve medo. Eu acho que a Corrie ten Boom, ela fala assim que, quando ela chegar no céu, ela quer chegar diante de Deus e falar, Deus, eu usei todos os talentos que o Senhor colocou na minha vida. Eu não escondi nenhum. E aí, de repente, ele não usou o talento porque ele teve medo. E é tão interessante, queridos, se a gente for olhar na lógica humana, aquele senhor tinha que pegar aquele 1 talento e dar para quem? Para quem tinha 2 que fez 4, porque ele tinha menos, e não para quem tinha 10. Mas por que ele deu para quem tinha 10? Porque aquela pessoa era mais zelosa.
Então, às vezes a gente olha e fala assim, mas fulano faz tanta coisa, mas por que ela faz? Por que Deus deu? Então aqui, às vezes, nós vamos chegar diante de Deus, será como que estão os meus talentos? Será que eu estou escondendo os meus talentos, querido? Os talentos que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou na sua vida, mas as pessoas, elas têm buscado, né? Buscado segurança. Outra coisa que eu vejo, ele era um homem o quê? Perseverante, ele perseverava. Ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era descido com o cesto, mas aquele homem persistia em todo o tempo. Aonde a tua fé não alcança, a sua perseverança irá te levar. Então a perseverança tem que ser a nossa marca. Uma pessoa que persevera, do começo ao fim. Então uma pessoa que ela caminha, ela não abre mão, ela não tem altos e baixos, mas é uma pessoa perseverante. E aqui fala que Paulo, ele perseverava em todo o tempo. E é tão interessante, queridos, porque na escola nós aprendemos a lição e depois fazemos a prova, né? Qual que é a diferença da escola com a vida? Na escola, primeiro você aprende a lição e depois você faz o quê? A prova. E a vida? Primeiro você tem a prova, depois você tira a lição. Assim é a vida. Então, o que eu tenho tirado nesses dias? Esse homem era perseverante, coloca o próximo para mim. Ele era o quê? Um pregador. Ele pregava. Queridos, talvez a parte mais fácil para mim, como pregador, é ser pregador de púlpito. É muito fácil. Pregadores de púlpito é muito fácil. Mas nós precisamos ser pregadores na rua, na escola, pregador na nossa família, pregador no trabalho. Pregador de púlpito aqui é muito fácil, queridos. Mas é na escola que o pessoal me conhece, é no trabalho que as pessoas conhecem a minha conduta. É no dia a dia. Então, talvez a pregação de púlpito é muito fácil. Mas, e a do dia a dia? Fala que Paulo, ele pregava em todo o tempo. E se preciso, use a palavra. Outra coisa, Atos, não dá tempo. Paulo era o quê? Um inconformado, querido. Esse homem era um homem inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele era inconformado, ele não parava. E para terminar, queridos, coloca aí para mim. Coloca o próximo, depois você confirma aí os... Ele era discípulo e ele era discipulador. Ele era discípulo, mas ele também, ele era o quê? Um discipulador, né? Ele tinha Timóteo, ele tinha Filemão, ele tinha Tito. Tanto é que as cartas de Paulo eram cartas enviadas a seus discípulos. Ele era discípulo e ele era discipulador. A única coisa que Jesus pediu para mim e para você foi: ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. Agora, para nós refletirmos e praticarmos na segunda, para refletir, pratica a sua fé. Seja um guerreiro, seja um conquistador. Eu acho que eu pulei aquele ali, seja moldável, né? Eu acho que eu pulei, não pulei? Seja uma pessoa moldável. Paulo em 3 dias, Paulo em 3 dias ele foi transformado. Em 3 dias, olha só. Seja uma pessoa que sacrifica. Tenha uma vida de oração. Seja visionário. Seja uma pessoa proativa, não fique esperando ninguém. Seja perseverante. Pregue. Seja inconformado. Seja discípulo, discipulador. Mas será que eu olho para as pessoas e falo: não olhe para mim? Será que eu tenho medo? Porque eu não estou vivendo aquilo que o Evangelho me ensinou? Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você ore. Sabe, quando o apóstolo Paulo, ele diz, né? Quando o apóstolo Paulo, ele fala para mim, para você, para nós buscarmos ao Senhor. Sabe, eu quero te perguntar, como está a sua vida nessa manhã? Como está a minha vida? Sabe, será que eu sou uma pessoa que eu não sou proativo? Eu fico parado esperando? Eu quero te convidar a você a fazer a sua oração nessa manhã, queridos. Como está o seu devocional? Como está a sua leitura da palavra? Como está a sua vida com Deus? Será que eu tenho cumprido aquilo que a palavra de Deus tem me ensinado? Será que eu tenho vivido o Evangelho nesses dias? Sabe, Paulo teve a vida transformada em 3 dias. O que leva uma borboleta a voar, queridos? Sabe, qual que é o desejo? Você tem o desejo de voar nesses dias?
Qual que é o desejo do seu coração? Qual que é o seu desejo para a sua família? Qual que é o seu desejo com relação ao Senhor na sua vida? Eu quero começar, queridos, e você vai fazer a sua oração. Qual que é o seu desejo com o Senhor? Com Jesus? Qual que é o seu desejo? Qual que é o desejo? Sabe, eu quero que você saia da sua zona de conforto nessa manhã. Mas aquela oração que você fizer com o Senhor, sabe, você coloque em prática na segunda-feira. Qual que é o seu desejo com relação ao Senhor Jesus? Qual que é o seu desejo? Qual que é o seu desejo com relação à sua vida profissional, à sua família, ao seu casamento? Sabe, mas a começar de você, o seu relacionamento com o Senhor, sabe, o seu relacionamento com Deus. Eu quero te convidar, sabe, querido, eu quero te dar alguns minutos. Você não vai cantar essa canção, mas eu quero te convidar você a orar por você. Você vai orar por você. Você fala: Jesus, esse é o meu desejo, de ter essa intimidade profunda, de ter uma fé, não uma fé teórica, mas uma fé praticante. Sabe, queridos, a armadura só funciona se o guerreiro funcionar. O mais importante da armadura é você. É você, é a sua vida, é a minha vida. Isso, faça a sua oração. Isso, faça a sua oração. Você não vai cantar essa música, mas faça a sua oração. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido? Vamos terminar cantando essa canção. Você tem liberdade de pôr as suas mãos sobre o seu coração? Você pode fazer dessa canção a sua oração nessa manhã? Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, aqui está o nosso coração, o coração do guerreiro. Senhor, nessa manhã, seja um tempo que o Senhor nos desafie, tire-nos da zona de conforto, fortalece a nossa fé, o nosso coração, que sejamos pessoas proativas, que
tenhamos uma fé que pratica aquilo que o Senhor tem nos desafiado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Esperamos você às 18 horas. Você que está em casa, o Senhor te abençoe. Como um farol, dá-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer